Vamos para mais um dia do Talk Med Online e hoje eu estou com um convidado especialíssimo, que é o Dr. Vinícius Fernandes. Olá pessoal, tudo bem? O Vinícius é uma referência aqui na obstetrícia, então vamos aproveitar e tirar o máximo de informações dele. E nós estávamos conversando aqui sobre a humanização do parto anteriormente, nos batidores, né, Vinícius? E é importante que ele traga muitas informações para vocês. Eu tenho certeza que o parto humanizado não é o que todo mundo pensa que ele é. Exato. Sabe, Paty, a gente tem... Eu vivo isso, essa questão da humanização, que eu falo que a gente tem que humanizar a medicina como um todo, e não só o parto, a obstetrícia. Eu uso isso na minha especialidade, mas a gente precisa de humanização na medicina como um todo, né? Mas o que é humanização, né? O que é um parto humanizado? O que é isso? É o parto na água, é o parto na banheira, né, que as pessoas imaginam? Gente, humanização é o cuidado, é o respeito com o paciente, é buscar a melhor evidência, o melhor cuidado para esse paciente. São decisões compartilhadas, né? Então, sem aquela relação de cima para baixo, vertical, onde você vai discutir aquela questão, todos os problemas com o paciente e vai realmente trazer informações para ele e ele vai participar daquilo, né, daquele momento. Na obstetrícia a gente vê muito, a gente faz isso de uma maneira de dar um suporte para essa mulher, para ela fazer aquilo que ela precisa fazer, né? Seja uma cesariana, seja um parto normal. Então as pessoas acham muitas vezes que parto humanizado é um parto na água, na banheira, como eu falei. Gente, não. A analgesia, a água a gente entra pra gente como uma analgesia não farmacológica, né? Que algumas pacientes gostam, outras não. E a humanização, ela vai muito além disso. Ela vai no respeito ali, no cuidado com aquele paciente, que a gente pode ter isso mesmo numa cesariana. Sim. Lembra aquilo que a gente fez lá no centro cirúrgico? O que a gente fez, gente? Foi bem legal. A gente ajudou uma mãe numa cesariana a pegar o bebê e trazer para o colo. Que para as pessoas, às vezes, isso é algo muito... Nossa, mas, né? Para aquela mulher, é a coisa mais importante da vida dela. Nascer o bebê e ela poder tocar no bebê. Coisa que a gente tem no parto normal. A mulher pega o bebê e traz para o colo. E na cesariana, a gente não tinha isso, mas a Paty me enviou. A gente fez o primeiro piloto. Fez o primeiro piloto e a gente está trabalhando nisso. Porque isso, gente, para aquela pessoa, para aquela mulher que está ali, é a coisa mais importante para ela. E para a gente, não dá tanto trabalho para fazer isso. Precisa mudar a cabeça. Exato. Se a gente mudar a cabeça, a gente consegue fazer as coisas, né? Acho que deu para entender o que ele fez. Ele colocou, a ideia dele foi colocar uma roupa toda estéril nela, como se ela fosse uma parte da equipe cirúrgica. Sim. Luvas estéreis. Ele começou a tirar o bebê de dentro da barriga dela numa cesariana e ela pôde continuar essa retirada de todo o corpinho. Ela participou do parto. Foi muito lindo. Né? Então, assim, isso é o que? É devolver. Sim. Isso para ela, né? Sim. Porque o parto natural é isso, é a mulher que faz, né? E a cesariana, muitas vezes a gente precisa realmente, a cesariana é um instrumento fantástico, gente, que salva vidas, que salva bebê, que pode ser escolha, sim, da mulher, a mulher tem direito de escolher o que ela quer fazer, né? E não precisa ser frio, não precisa ser... Nossa, claro, tem os rigores da cirurgia, né? Mas é o momento mais importante daquela família, gente. Né? A gente tem que olhar dessa maneira. Então, a humanização é isso. É você ver aquilo como uma pessoa e não como um procedimento normal que a gente... Mais um que a gente faz, né? Toda hora. Em série. Não. Ali tem uma história. Sim. Ali tem uma pessoa que desejou muito aquilo, que muitas vezes está com medo daquilo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar não só técnico, né? Tem que ter um olhar para o ser humano, para a pessoa. Então, quando a gente fala de humanização, eu estou dando um exemplo ali na obstetrícia, né? Que é o meu dia a dia na ginecologia, mas a gente pode ter isso em todas as áreas. Eu vejo isso em você, tá?
A gente vê, porque quando a gente tem que ir lá para o centro cirúrgico, a gente tem um paciente que às vezes está preocupado porque alguma coisa não está legal, ele vai ter que operar, ele não estava preparado para aquilo. E quando você entra lá e você vê uma pessoa como você que recepciona bem e dá continuidade naquilo que eu estou fazendo lá fora, essa paciente se sente acolhida. Então o acolhimento é algo muito importante quando a gente fala no conceito de humanização. Isso independente de especialidade médica. Sim. Né? A pessoa se sentir acolhida, se sentir cuidada, porque a gente no dia a dia, a gente vai automatizando as coisas. Faz parte do nosso aprendizado ali, você saber fazer exatamente aquilo do jeito que tem que sair. Sim. Só que quando se trata de pessoas, de ser humano, naquele momento de fragilidade... É uma vulnerabilidade intensa. Intensa, ele tá na sua mão, com medo. Exatamente. Então, a gente precisa resgatar isso na medicina, sabe? A gente precisa trazer isso de volta. Então, esse conceito de humanização, às vezes, se confunde um pouco. As pessoas ficam muito nessa questão do parto vaginal, do parto normal, na água, doula, enfermeira. Tudo isso faz parte do contexto, realmente. Mas a humanização é muito mais que isso. E é super importante. Hoje em dia, a doula, a enfermeira, são coisas que ajudam muito. Rede de apoio. Rede de apoio, dá muita diferença para a mulher. Paty, eu sempre falo para as minhas pacientes ali, quando chega na consultória, a primeira consulta, eu falo, olha, o parto é a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida. Tá? E é mesmo. É a coisa mais desafiadora que a mulher faz na vida dela. É mesmo. Sabe? Eu vivo isso todos os dias e a gente sabe que é a mais difícil, a mais desafiadora e a mais incrível. A hora que ela sai dali, ela sai outra pessoa. Não volta mais. É como se tá lá nadando no mar e de repente você consegue estar do outro lado. Ela pode tudo. Sim. Sabe? Então quando ela chega lá com esse objetivo, eu falo, olha, a gente precisa fazer 3 coisas pra gente conseguir deixar esse parto acontecer. Né? A gente aqui entrou mais no parto, mas eu quero colocar isso no contexto da mulher poder ter o suporte. E a humanização é isso, a gente conseguir ajudar, dar suporte naquela situação, né? Ela primeiro precisa querer, né? Uma mulher para ter um bebê, seja numa cesariana, seja no parto, ela precisa querer. E a gente tem que ouvir ela, porque ela é a maior interessada, é com ela. Sim. Eu sempre falo isso. Sim. Às vezes o marido vem, às vezes não tá muito apoiando, fala, olha, a gente tem que ouvir ela, porque é sobre ela. Sim. É com ela. Seja uma cesariana, seja um parto, é nela. Né? Então isso é muito importante. Dar voz para ela, devolver esse poder para ela. Sim. E aí, continuando essa questão do que ela precisa fazer para parir, né? Encontrar todo transpassar essa dificuldade toda. Primeiro querer, e segundo ela precisa estudar. Ela precisa se preparar para isso. Né? Eu sempre falo que o parto já está lá dentro. Está dentro de cada uma de vocês. O parto já está aí. O parto já está lá de trás. Desde quando existe um homem e uma mulher na face da Terra, é assim que a humanidade chegou aqui. A cesariana é um cisquinho perto disso. Uma ferramenta que a gente criou para situações em que precisaria, em que você teria um desfecho que não vai ser legal. Então o parto está lá, só que é difícil deixar ele acontecer. Então a gente trabalha para deixar esse parto acontecer. Então, primeiro é querer, segundo é estudar, se preparar. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A partir do momento que você começa a estudar, que você começa a trabalhar, entender aquilo, você fala, opa, pera lá, não é bem assim. Então, precisa se preparar física e psicologicamente. A outra coisa é a rede de apoio, que aí entra a gente. Entra a doula, como você falou, entra a enfermeira obstetra, entra o médico, a anestesista, para dar essa rede, o marido, a mãe, para dar esse apoio que ela precisa, porque ela faz, sim, mas com apoio é mais tranquilo, é mais fácil, né? A gente vê a mulher no parto, uma hora ela tá mais consciente, outra hora ela já tá mais querendo escapar, outra hora ela quer negociar, né? Eu não vou aguentar, não vou dar conta, então precisa de pessoas ali para falar, não, ó, tá tudo bem. Tem hora que ela não tá nem ali mais, só tá um corpo ali. Tá tudo
bem, tá tudo certo, seu bebê tá bem, você consegue, né? Às vezes eu chego lá, às vezes as pessoas pensam que eu vou chegar e vou fazer alguma coisa, eu vou fazer o parto, né? A gente tem esse negócio, o médico faz o parto. Não, a gente não faz parto. Sim. Não deveria. Sim. Quem faz o parto é a mulher, né? O nosso trabalho, ele vem antes, ele vem nessa construção toda, dessa consciência de poder, de como fazer, de como melhorar aquilo. Sim. Né? E às vezes eu chego lá no quarto, só de eu estar ali, pronto, Sim. a coisa já ficou mais tranquila. O paciente, às vezes ela só precisava de se sentir segura. Se sentiu segura, a coisa acontece. Exato. Porque ela sabe fazer, ela pode fazer. Mas é difícil, gente. Tudo que é difícil precisa de apoio. Sim. E tudo que é o melhor é difícil. É difícil. Né? Isso, uma coisa que você falou bem interessante aí são as decisões compartilhadas, né? Exatamente, isso faz parte da humanização. Acho muito interessante você saber a hora e ouvir, e também, ao mesmo tempo que você ouve a paciente, você tem que dar a sua melhor opinião como médico. Exato. É aí que E às vezes então, as pessoas equilíbrio. se confundem, né? Sim. Por quê? Senão fica muito de cima para baixo, vertical. E medicina não é matemática, né? Não é. Então medicina agora é uma verdade, daqui a pouco a gente continua estudando, a gente vê que opa, não é bem mais assim, agora é assim. E existe todo um contexto, existe um ser humano ali atrás, né? Na matemática. Então o papel do médico nesse contexto de humanização e de decisão compartilhada é exatamente trazer as melhores evidências para esse paciente, de acordo com o caso dele, e a gente conseguir junto optar por o que a gente vai fazer. Olha, esse caminho aqui pode acontecer isso, esse pode acontecer isso. O que nós vamos fazer com isso, né? Com essas informações? Para onde é melhor? O paciente vai querer saber a tua opinião. Doutor, sim. Se o senhor falar, sim, eu faço. Mas o fato de você colocar isso para ele já até a adesão ao tratamento é diferente. Sim. Né? Porque ele entendeu do problema dele. A gente tem uma mania, a gente médico tem uma mania de achar que o paciente é burro. De achar que o paciente não entende nada. De achar que o paciente é leigo. Gente, a informação tá aí. Tem muita desinformação. Tem. Tá? Porque o problema é que o paciente ele não consegue ter o filtro que a gente tem. Sim. Né? Mas a gente não pode tratar o paciente como paciente. Ele tem que ser ativo no tratamento dele também, no cuidado dele. Porque é sobre ele, cara. E muitas vezes ele fala tudo pra você. Ele fala até a doença, muitas vezes, que ele tem, o que ele tem. Basta ouvi-lo, né, muitas vezes. Exatamente. Então, quando a gente fala em decisão compartilhada, ela também faz parte desse contexto todo de enxergar. Quando eu falo de humanização, gente, é de enxergar o paciente como um todo, né? E não como um procedimento que você vai ter que fazer, né? Então, ver toda... Isso a gente começa... É muito engraçado isso, porque quando o aluno de medicina ele entra na faculdade, ele entra com uma cabeça assim. Só que isso vai se perdendo ao longo dos anos. Quando ele chega na residência, cadê a humanização desse cara? Se perde mesmo. Ele virou técnico, entendeu? Então, e em que momento isso se perde? Né? Então, é algo que a gente tem que refletir, né, a respeito disso na medicina. Eu falo que não precisava nem chamar de humanização, né? Era para ser assim. Sim. Né? O parto humanizado, não precisa chamar parto humanizado. Sim. Gente, é o parto do jeito que tem que ser. Seja cesariano, seja um parto vaginal. Cuidar dessa pessoa, explicar o que você está fazendo, compreender os medos, respeitar, porque a gente desrespeita muito os pacientes. Às vezes a gente está ali, o paciente está ali com medo, está ali apreensivo, e a gente está falando do jogo. De coisas nada a ver. E a pessoa está lá morrendo de medo. Sim. Né? Então, olha quanta coisa a gente não... A gente tem que estar sempre se imaginando, se fosse eu ali, o que eu gostaria nesse momento. E olha, isso é meio clichê, mas é a maior verdade. Quando eu comecei ali no Evangélico, a gente começou a vamos baixar o campo, vamos deixar a mãe colocar a mão no bebê. Eu enfrentei muitas coisas ali, sabe? A pessoa olhando de cara feia pra gente, isso vai dar infecção. Quantas vezes eu voltei lá no centro cirúrgico para reabordar uma infecção, Paty? Eu nunca vi. Tá? Então, assim,
dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Só que você precisa estar com a cabeça pra isso. Você precisa estar com um olhar para aquela pessoa. Sim. E não só a parte dela. E né? Não dá muito trabalho isso, né, Vinícius? Isso é boa vontade. Só boa vontade, mas não é uma coisa que vai tirar da sua rotina de maneira alguma. Vai aumentar o quê? 1 minuto? Não muda nada pra você. Você vai só aumentar a satisfação da outra pessoa. Isso é uma coisa que eu vejo muito no seu dia a dia, que a gente trabalha muito juntos. Só elogios, eu te elogio o tempo inteiro, você sabe disso? É assim. E quando as mulheres, você é um entusiasta do parto normal. Quando as mulheres não conseguem, porque aquelas situações que estão colocando o bebê em risco, que ela precisa ir para cesariana. E elas muitas vezes se sentem bem culpadas por não conseguirem. O que você teria para falar para essas mulheres? Eu acho isso muito importante. Muitas entram chorando. Exato. Suas eu não vejo muito, não. Mas eu vejo exatamente. Não. Mas a maioria dos obstetras, eu vejo que elas sempre entram culpadas e chorando. As suas realmente elas aceitam numa boa. Paty, aí tem uma questão muito importante de conceito, para a gente conseguir chegar nisso, né? As nossas pacientes, elas entendem que a cesariana faz parte do parto. Não é parto normal contra cesariana. Tudo é parto. Sim. Né? E a questão não é que ela não... Eu sempre falo para todo mundo, isso é a mais pura verdade, Paty. Toda mulher consegue parir. Isso é fato. Um bebê bem, um bebê mal, um bebê vivo, um bebê morto. A mulher consegue parir. O parto é o seguinte, por que a gente sempre constrói isso dentro do consultório e vai trabalhando? Porque a informação é tudo. Né? Quanto mais informação, melhor vai ser esse paciente no sentido dele entender o que vai acontecer, o que pode acontecer. Plano A, plano B, plano C. Né? A questão dela precisar de uma cesariana não é que ela não foi suficiente para parir, que ela foi incompetente. Não era a melhor opção. Né? Então, assim, eu falo aqui, olha, a questão aqui não é se você consegue ou não parir, você consegue, isso é fato já. Então elas têm consciência que elas conseguem parir. Sim. O que nós vamos encontrar e o que nós vamos decidir ao longo desse trabalho de parto é se é legal a gente deixar esse parto acontecer ou não. Então, a cabeça é diferente. O entendimento não é que ela vai... É claro que eu sempre falo, gente, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Né? Quando você vira mãe, se não tá mamando, você acha que é a sua culpa, se não... Tudo você acha que você está sendo incompetente. Mas as nossas pacientes, elas entendem exatamente isso. Olha, eu posso parir, eu consigo parir. A gente vai ver se parir vai ser a melhor opção. Por quê? Parto, gente, 90% das vezes é a melhor opção. Mas tem 10, 15% que não é assim. Que a mulher vai parir. Mas espera lá, esse parto realmente... O que ela vai parir, né? Será que vai ser legal? É legal conseguir parir, mas poxa, meu bebê foi pra UTI. Será? Como que ela vai se sentir? Sim. Tem uma coisa que eu sempre falo para todas, olha, quando a gente tem que ir pra cesárea, né? Parir, você vai conseguir parir, isso não tá em questão, isso é fato, né? Mas e se eu tivesse feito tal coisa, talvez eu falo, olha, eu prefiro que você tenha se talvez eu tivesse feito tal coisa poderia ter dado certo, do que você ter uma culpa, um arrependimento de, poxa, se eu tivesse feito a cesariana ali naquele momento, não teria acontecido alguma coisa com meu filho. Né? Então, essa sensação de culpa de uma coisa que você não pode voltar para trás é muito pesada. E o pior, as pessoas metem o dedo na sua cara depois. Tá vendo? Você foi insistindo, você foi não sei o quê. Então, para aquela mulher ali é uma decisão muito difícil, assim, sabe? Sim. No sentido de que ela sabe que ela consegue, mas não é a melhor opção, às vezes. Então, isso precisa ser trabalhado desde lá do começo, no consultório, sabe? Então, por isso que elas chegam diferente lá. Elas sabem que a cesariana, ela faz parte. E uma coisa muito importante, Paty, que todo mundo tem que ter consciência, né? Que tá tudo na hora certa de acontecer. Sim. Uma coisa é você interromper a gestação. Quando a gente vai lá e faz a cesariana eletiva, a gente está interrompendo a gestação. Concorda? Terminou a gestação. A gente foi lá, fez uma cesariana, uma cirurgia, interrompeu, tirou o bebê, tomou esse bebê.
Quando a gente faz uma cesariana intraparto, apesar dela ser mais difícil, a gente tem muita experiência, porque as minhas são praticamente a maioria intraparto, então você tem anatomia tudo diferente, mas tá todo mundo pronto. Aquela mãe, isso dá um conforto pra ela também. Ela sabe que ela respeitou o momento do bebê dela nascer, né? O corpo dela tá pronto para isso, porque muda muita coisa no intraparto, né? A ocitocina que fez a contração, gente, é a que faz a saída do leite. Olha só, né? Então, assim, é tudo muito certinho para você simplesmente não ter isso. É uma escolha muito, né? Porque assim, ó, a contração acontece por conta da ocitocina. Então a ocitocina sobe o nível, já ejeta o leite. Aquela mãe acabou de nascer o bebê, você vai lá, você aperta o mamilo dela, sai colostro, gente. Porque o hormônio que fez a contração já fez sair do leite. Aquele bebê é um bebê que já está estimulado, estímulo neuromuscular. A contração faz isso. Estressa o bebê, no sentido bom da palavra, que aumenta o cortisol, matura pulmão. Ele tem contato com a microbiota vaginal da mãe, melhora o sistema imune dele, menos infecção, né? Então, eu falo que Deus ele é perfeito no que ele faz. Ele é perfeito no que ele faz. Ele te deu a capacidade de engravidar, de gestar e de parir. Então, aquela frustração é muito isso, assim, tipo, putz, parece que me foi roubado, eu preparei, fiz tudo, aí chegou na hora de eu pegar, ops, escapou da minha mão. Eu tenho muitas histórias pra contar. Agora a gente tem que vir aqui pra contar histórias, sabe? Uma paciente recente, do ano passado, eles são do Mato Grosso, tem fazenda lá, café, e ela tinha 3 cesarianas. Já. 3. E agora veio menininhos, meninas e veio menininho. E eles vieram pra cá, chegaram no meu consultório e falou, Dr. Vinícius. Ela falou pra mim, Dr. Vinícius, eu tenho meus filhos, tive 3 cesarianas, minhas filhas, todo mundo bem, tudo ótimo, mas eu preciso parir. Ela falou, isso é uma coisa minha, que assim, das 3 vezes eu não consegui. Né? Então, eu não posso passar a minha vida sem ter essa experiência. Eu falo que a gente que, né, eu falo dos pais, dos maridos, a gente que é homem, talvez a gente não entenda o que é isso, não consegue chegar nesse nível de entendimento do que é isso, né? E ela falou, eu preciso parir. Eu falei, olha, vamos embora. Tem protocolo para isso, nós vamos ter que fazer assim, assim, assado. No Brasil não tem, mas lá fora tem. Porque lá fora todo mundo para, né? Sim. País desenvolvido, 80% de parto normal, né? Brasil, 90% de cesariana, no segmento de convênio particular, né? Eletiva. E aí a gente foi fazer tudo que a gente tinha que fazer, fizemos fisiopélvica, nos preparamos, medimos o segmento uterino para ver se não tinha risco de ruptura de útero. Todo mundo faz um terrorismo com a ruptura de útero. E é menos de 1%. Só que ninguém fala isso. Né? Sim. Parece que eu vou romper amanhã, né? Sim. E a gente foi. E ela teve o parto dela aqui no Evangelho. E foi muito emocionante, assim, porque foi algo que ela buscou. Eles vieram de longe, vieram pra cá, ela tinha um desejo muito grande e deu tudo certo. E ela se preparou para isso. E ela saiu feliz, realizada. Ela falou, foi difícil, eu cansei, mas eu sou outra pessoa. É uma história que eu tô ouvindo pela primeira vez. Uma mulher que já teve uma cesariana, geralmente já indicam. Já contraindicam o parto normal. 2, 3, então, né, Vinícius? Meu Deus, não acha? Então é algo bem... Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que fazer a coisa certa. Você tem que conseguir botar a cabeça no travesseiro e saber que você não está enganando ninguém. E escolher a paciente também que dá para isso. Não é todas que vão chegar para você que você vai poder fazer Você isso. tem que ter bons... Tem situações que não dá e você vai explicar para ela de uma maneira clara e que ela vai entender que realmente não é a melhor opção para ela, né? Sim. Então, assim, tudo tem que ser explicado. Então, quando a gente fala nesse contexto todo, de como que é essa assistência humanizada, é isso, gente. É mostrar tudo, é a gente poder explicar, é fazer com que o paciente entenda, né? Tem muito médico que tem problemas jurídicos, por exemplo, né? Processos, as pessoas têm medo, judicialização da medicina e tal. Obstetrícia é campeã. Eu nunca tive. E, se Deus quiser, nunca vou ter. Né? Por quê? Porque a relação médico-paciente é muito importante. Né?
o desfecho, a gente não é Deus. Sim. O desfecho, às vezes não era para ser. Mas se todo mundo tiver consciência que todo mundo fez tudo que tinha que fazer, tá tudo certo. Tá tudo certo. O maior problema de processo em medicina é isso. É falta de conversa. Tá? Não é erro médico. É que desfechos ruins, gente, acontece. Todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente não é Deus. E a proximidade com o seu paciente, você tem que estar junto dele. Então, o fato de você estar ali, ó, tudo muito claro, de você ter um vínculo com o paciente. Sim. Cara, vínculo é fundamental. Isso você desenvolve no seu dia a dia, no contato com o seu paciente. Acabou. Sim. Né? Vinícius, e o que você tem para falar, até para a gente finalizar esse assunto do parto humanizado, o que você teria para falar para esses pacientes que não tiveram esse preparo que você consegue no seu consultório? Porque nem todas as pacientes conseguem isso. O que você tem para falar para essas mulheres que querem o parto normal, mas no momento final elas têm que ir para cesariana, para elas não se preocuparem? Qual é a mensagem que você deixa para elas? A mensagem é o seguinte, eu sempre faço um acordo com as nossas pacientes assim, a gente vai sair do ponto A para chegar no ponto B. A gente tem vários caminhos aqui. A gente pode sair pelo parto normal, que a gente sempre busca o parto normal, a gente sempre vai buscar o melhor, né? E na maioria das vezes ele é o melhor, apesar de ser mais difícil, é o melhor, mais difícil para todo mundo. Mas a gente precisa sair do A e chegar no B bem, independente da via. A gente nunca pode esquecer que o parto é uma via para você chegar no objetivo final, né? Então a gente precisa chegar lá no final bem. Sim. O que a mamãe quer? O que é mais importante? É o parto ou é o bebê? Ou ela é o bebê? Só que às vezes as pessoas são muito... Eu não sei, o ser humano é muito esquisito, porque às vezes ele é muito 880. Você encontra médicos do parto normal assim que o cara vai até onde não era pra ir, porque parece que o importante é parir. Não, esse gente. Esse é o grande problema. Exato. Não saber a hora de falar. A linha, exatamente. Então, qual é o objetivo para essas mulheres? Olha, tem que terminar, tem que nascer na hora certa, né? E terminar bem. Teve um dia uma paciente que eles falam isso pra todo mundo. Ela falou, eu lembro certinho, o terminista chegou e falou, vamos terminar o dia bem? Eu falei pra eles. E pronto, aquilo aliviou assim eles de uma maneira, e a gente foi pra cesárea feliz, porque a gente terminou o dia bem. Então a gente, essa paciente, ela não pode pensar que ela tá sendo incompetente porque ela precisou... Não, mudou por onde saiu. Mas ela teve todo o processo, o bebê os dois têm que terminar bem, e depois que você pega aquele bebê no colo, tudo passa, né? Foi, né? Então, nunca desanime, se preparem, lembrem que o parto já está aí dentro. Vocês são capazes de parir sempre. O que vocês vão decidir na hora do parto é se ele vai ser a melhor opção, se ele vai ser a opção mais segura ou não, né? Porque tem uma pessoinha lá dentro que depende da gente, das nossas escolhas, né? Então nunca coloque o parto na frente do bebê. Não, os dois precisam estar bem no final. Então não ficar com essa questão da culpa de repente achar que eu deixei de fazer isso, eu fiz aquilo. O importante é a gente chegar bem, na hora certa, chegar bem. Se preparem mesmo. Eu falo que assim, você tem que colocar o foco lá, não caia de paraquedas no seu parto, sabe? Apesar eu falo que a capacidade está ali, mas é a coisa mais difícil. E quando a coisa é difícil, a gente tem que se preparar. Sim. Quando você vai fazer um vestibular, uma prova, uma entrevista, você não se prepara? Você não vai lá, não estuda, não se dedica? Sim. Pô, e aí de repente você vai parir, meu, que é a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida. E aí, você não vai se preparar, você vai simplesmente cair de paraquedas. Chega lá, você fica com medo e vaza. E depois você fala, nossa, se eu tivesse feito tal coisa de repente, né? Isso pensando na desistência da mulher. E o outro ponto é isso, a coisa não tá indo bem, né? Graças a Deus tem a cesárea, que é um instrumento para salvar, para ajudar. Então, eu sempre falo que a maioria das vezes, né, nessa situação de quando não tá indo bem, vai pro lado do bebê, né? Então, sofrimento fetal, essas coisas. Então, não hesite, sabe? Se precisar ir para uma cesárea, vá para uma cesárea e vá feliz para a cesárea, porque ela existe
e você vai pegar seu bebê no colo e vai dar tudo bem, e no outro você tenta de novo. Entendeu? Tenta de novo e vai de novo.